A vida da minha filha quase foi arruinada porque roubei dinheiro de um garoto rico e arrogante. Mas depois de enfrentar o CPS, um despejo e várias ameaças, usei provas que ele nem sabia que existiam para atingir sua família. Como mãe solteira que trabalha cerca de 70 horas por semana, minha rotina é mais apertada que a de uma universitária. Nas férias de primavera, até fazer compras no supermercado vira um desafio. Levei minha filha Charlotte, de 4 anos, no banco de trás, e tudo foi cronometrado: tempo no trânsito, paradas emergenciais para banheiro, conversas no mercado. Mas havia algo que eu nunca conseguia prever: o tempo perdido tentando estacionar. Esperei quase 15 minutos por uma vaga. Se você é mãe, entende como isso pode te desestabilizar. Quase chorei de alívio quando vi um carro dando ré. Mas, de repente, um Tesla apareceu. Vi o motorista, relógio Rolex, óculos Gucci, terno caro. Não devia ter mais de 20 anos, então era óbvio que estava gastando o dinheiro dos pais. Quando comecei a entrar na vaga, ele acelerou imprudentemente e a roubou, quase batendo no meu carro. O sangue ferveu. Charlotte chorava, e eu tinha só 20 minutos para fazer todas as compras da semana e ainda chegar no trabalho. Abaixei o vidro para que ele ouvisse minha filha chorando, esperando que sentisse culpa ou empatia. Mas ele saiu do carro, veio até minha janela e me mostrou o dedo do meio antes de entrar na loja. Qualquer um teria ficado furioso. Mas eu, curiosamente, estava calma. Me senti como um aluno do 6º ano saindo da escola para o verão porque estava prestes a passar a perna nele. Legalmente, claro. Veja bem, sou mãe solteira porque o pai da minha filha foi preso. Ele não queria uma carreira comum e ganhava dinheiro aplicando golpes em gente rica. Ia até bairros de luxo, esperava alguém reagir mal a uma provocação e, quando saíam, o seguia até estarem sob câmeras de segurança. Então, forçava uma batida com seu carro velho. Como ele fazia isso para sustentar nossa filha, eu deixava. Virou especialista e aplicou o golpe quase 30 vezes antes de ser preso por fraude de seguro. E como eu tinha ficha limpa com a seguradora, sabia que era minha vez de seguir seus passos. Após mais 10 minutos, consegui uma vaga. Deixei Charlotte na área infantil supervisionada do shopping, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e voltei correndo ao carro. Esperei. Logo, o senhor Tesla apareceu. Eu o segui. Quando nos aproximamos de uma área com câmeras na estrada, fiz alguns ajustes e, em menos de 2 minutos, ele bateu na traseira do meu carro. Aí começou o show: ambulância, concussão leve, laudos médicos, testemunhas. 6 meses depois, $40 mil estavam na minha conta. Usei para nos mudar para um lugar melhor, quitar dívidas e, o mais importante, comprar a cama de princesa rosa que Charlotte queria há mais de 1 ano. Durante algumas semanas, me senti vitoriosa. Até que tudo mudou. Descobri que o Sr. Tesla não era só um riquinho mimado, ele era filho de um poderoso advogado criminal. E percebi que tinha enganado alguém que não deixava nada passar. Primeiro, meu chefe no call center mudou de atitude. Lisa, antes compreensiva com minha rotina de mãe, começou a vigiar minhas planilhas de ponto e até questionava minhas idas ao banheiro. Quando perguntei o motivo, ela disse que a chefia estava apertando o controle sobre um roubo de tempo e que não podia fazer nada. Logo entendi o porquê. Alguém havia solicitado meu histórico completo no trabalho, avaliações, presença, tudo. Quando perguntei ao RH, disseram que era procedimento padrão, mas não explicaram o padrão de quê. Depois, meu carro foi rebocado do condomínio onde sempre estacionei sem problemas. O gerente alegou ter enviado vários avisos por estacionamento irregular, eu nunca recebi nenhum. Para recuperá-lo, paguei $300 que não tinha, e precisei pedir adiantamento salarial. No pátio de apreensão, ninguém soube dizer por que meu carro foi levado, só que alguém ligou. Comecei a ficar paranoica. Estaria tudo na minha cabeça? Só uma sequência de azar? Então, numa noite, após o turno, encontrei um cartão de visita escondido sob o limpador do carro. Nele, lia-se: Richard Maxwell, advogado. E, abaixo, escrito à mão: eu sei o que você fez. Meu estômago virou. Olhei ao redor, esperando ver alguém me observando, mas não havia ninguém. Naquela noite, não consegui dormir. Quem era aquele cara do Tesla? Nem sabia o nome dele. Pesquisei sobre Richard Maxwell na internet. Meu estômago se embrulhou quando vi os resultados: Maxwell & Sons, um dos maiores escritórios de defesa do estado. No site, uma foto da equipe. E lá estava ele, o motorista do Tesla, ao lado de Richard Maxwell, fundador do escritório. A legenda o identificava como Richard Maxwell Jr., recém-formado em Direito e recém-ingresso na firma da família. Eu tinha enganado o filho do advogado mais poderoso da cidade. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da creche: alguém tentará buscar Charlotte dizendo ser sua tia. Quando pediram identidade e me ligaram, a mulher foi embora. A descrição não batia com ninguém que conhecíamos. Naquela tarde, bateram à minha porta. Uma mulher de terno se apresentou como assistente social. Disse que houve uma denúncia anônima: Charlotte estaria sendo deixada sozinha por longos períodos.
A assistente fez uma inspeção no apartamento, perguntou sobre minha rotina, sobre o pai de Charlotte e nossa mudança recente. Parecia especialmente interessada em como conseguimos nos mudar para um lugar melhor. Esperei até ela ir embora antes de desabar em lágrimas. Aquilo não era coincidência. Alguém estava, passo a passo, desmontando a minha vida. Mais tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Pensei em ignorar, mas algo me fez atender. Você escolheu a pessoa errada para mexer, disse uma voz que reconheci de imediato, Richard Maxwell Jr. Não consegui responder. Só ouvia o som do meu coração batendo nos ouvidos. Aqueles $40 mil. Considere isso um empréstimo, com juros altos. Vou destruir você, pedaço por pedaço. Ele desligou antes que eu dissesse qualquer coisa. Fiquei sentada no sofá, imóvel, tomada pelo medo. Achei que tinha sido esperta, que estava apenas dando troco em um garoto rico e metido. Mas, na verdade, coloquei um alvo em mim e na minha filha. No dia seguinte, recebi uma notificação de despejo. O dono do apartamento me acusava de violar o contrato por supostamente operar um negócio dentro de casa, o que era proibido. A justificativa? Reclamações anônimas sobre visitantes demais e comportamentos suspeitos. Lutar contra isso parecia inútil. Os Maxwells tinham olhos e braços em todos os cantos. Naquela noite, liguei para a única pessoa que poderia entender o que eu estava passando, Jake, o pai de Charlotte. Ele ainda estava preso, mas sairia em 3 meses. A ligação a cobrar foi completada, e eu contei tudo entre soluços, a vaga, o golpe, os Maxwells. Documenta tudo, disse Jake com a voz abafada do telefone da prisão. Cada ligação estranha, cada coisa fora do lugar. E liga para o Michael. Ele é meu amigo e pode te ajudar. Jake conheceu Michael na prisão. Hoje ele comanda uma empresa de segurança legítima, mas ainda entende como lidar com situações complicadas. Diz para ele que os Maxwell jogam sujo, mas que não são os únicos com conexões. Não gostei da ideia, mas estava sem saída. Maxwell estava destruindo minha vida, e eu não sabia como responder. No dia seguinte, liguei para Michael. Ele ouviu tudo em silêncio e respondeu apenas: chego aí em 1 hora. Michael não era o que imaginei. Elegante, profissional, com um olhar tranquilo que ficou sério ao ver meu aviso de despejo e ouvir sobre a visita do CPS. Jake salvou minha vida lá dentro, disse. Eu devo isso a ele, e isso significa te ajudar. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança. A primeira coisa é levar você e Charlotte para um lugar seguro, disse ele. Eu não posso simplesmente sumir, protestei. Tenho trabalho, Charlotte tem a creche. Se Maxwell continuar, você não vai ter nada disso, respondeu ele com firmeza. Precisamos de tempo até Jake sair. Naquela noite, coloquei o essencial no meu Honda e partimos. Michael arranjou uma cabana afastada, alugada por um amigo dele. Era cerca de 1 hora da cidade. Dirigindo no escuro, com Charlotte dormindo no banco de trás, eu só pensava em como minha vida saiu tanto do controle. Tudo por causa de uma vaga de estacionamento e uma decisão impulsiva. Não sabia se poderia consertar tudo, mas uma coisa era certa, faria o que fosse necessário para proteger minha filha. A cabana era pequena, mas confortável. Fica em meio às árvores, com sinal de celular instável, mas suficiente. Michael garantiu que a geladeira estivesse abastecida antes da nossa chegada. Charlotte estava animada com a aventura das férias e passou a manhã explorando cada cantinho. Mamãe, olha os esquilos! Gritou apontando pela janela. Sorri, apesar de tudo. Crianças de 4 anos têm uma habilidade mágica de encontrar alegria mesmo quando tudo está desmoronando. Por volta do meio-dia, Michael ligou para saber como estávamos. Disse que tinha designado alguém chamado Casey para vigiar a área, só por precaução. Isso me tranquilizou, e também me apavorou. Alguma notícia sobre meu trabalho? Perguntei com o coração apertado. A pausa dele antes de responder foi suficiente para eu saber. Meu emprego me dispensou por faltas injustificadas. Alguém entrou no sistema e alterou meus pedidos de folga aprovados para ausências não autorizadas. Nem mesmo Lisa conseguiu contornar isso. O sistema alegava que eu tinha faltado dias em que eu estava presente. Afundei no sofá da cabana, desolada. Como vou sustentar Charlotte agora? Jake e eu temos um fundo, disse Michael. Para emergências. Isso aqui é uma. Comecei a protestar, mas ele cortou. É dinheiro limpo, prometo. Jake separou isso antes das coisas desandarem. Aceitei, contra minha vontade. Orgulho era um luxo que eu não podia mais ter. No dia seguinte, Michael voltou com um laptop e uma pilha de documentos. Estava investigando os Maxwells, tentando encontrar alguma vantagem. Richard Maxwell Sr. é intocável, explicou, espalhando papéis pela mesa. Dinheiro antigo, conexões políticas. Mas o filho. Ele me mostrou fotos do Júnior em festas de luxo, em situações que os clientes conservadores do pai não gostariam de ver. Nada ilegal, mas comprometedor.
Isso não basta, retruquei. Ele vai dizer que é Photoshop. Michael assentiu. Você tem razão. Mas é um começo. 3 dias depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Olá, Jéssica. Se esconder não vai te ajudar, disse a voz calma de Júnior. Essa cabana não é tão secreta quanto você pensa. Meu sangue gelou. Desliguei e liguei para Michael imediatamente. Precisamos sair daqui, disse, já empacotando as roupas de Charlotte. Ele sabe onde estamos. Michael chegou em 30 minutos com o rosto sério. Tem um outro lugar. A casa de férias da minha irmã nas montanhas. Ela está fora do país. Embalamos tudo em tempo recorde. Charlotte percebeu minha urgência e não fez perguntas, apenas agarrou seu coelho de pelúcia favorito enquanto corríamos para o SUV de Michael. Quando nos afastamos, notei um carro preto entrando na longa entrada que levava à cabana. Michael também viu e acelerou pela estrada secundária. Eram eles? Sussurrei, não querendo que Charlotte ouvisse. Os nós dos dedos de Michael estavam brancos no volante. Provavelmente. Temos um vazamento em algum lugar. A casa na montanha era maior e mais isolada. Não havia vizinhos por quilômetros. Michael instalou câmeras de segurança e me ensinou a usar o sistema de monitoramento em um tablet. Tenho amigos de olho no Júnior, disse-lhe antes de sair. E arrumei algum dinheiro para te ajudar. Eu odiava depender da caridade de Michael, mas não tinha escolha. Minhas economias estavam diminuindo e eu não podia arriscar solicitar benefícios de desemprego que pudessem revelar nossa localização. Passou-se uma semana de intenso isolamento. Charlotte estava ficando entediada e fazia perguntas que eu não conseguia responder. Quando voltaríamos para casa? Por que ela não podia falar com as amigas da creche? Inventei histórias sobre umas férias especiais, mas ela era inteligente o suficiente para saber que algo estava errado. Michael fazia check-ins diários. Ele descobriu que Júnior estava usando os recursos da empresa da família para me localizar, pesquisando meu histórico de crédito, registros telefônicos e até meu histórico de buscas na internet. O cara estava obcecado. Não se trata mais de dinheiro, disse Michael durante uma ligação. Isso é pessoal para ele. Mas por quê? Perguntei, observando Charlotte colorir na mesa da cozinha. Era só uma reivindicação de seguro. A empresa do pai dele deve lidar com dezenas por mês. Pessoas ricas odeiam ser enganadas, disse Michael simplesmente, especialmente por alguém que consideram inferior. No dia seguinte, Michael chegou com boas notícias. A data de libertação de Jake foi antecipada por conta da superlotação da prisão. Ele sairia em 3 semanas, em vez de 3 meses. Pela primeira vez desde o início do pesadelo, senti um vislumbre de esperança real. Jake pode ter sido um criminoso, mas sabia como lidar com pessoas como os Maxwells. Ele saberia o que fazer. Mas Júnior ainda não tinha terminado comigo. Naquela noite, recebi um e-mail com um vídeo. Mostrava-me seguindo o Tesla de Júnior para fora do estacionamento do shopping naquele dia fatídico, claramente me posicionando intencionalmente para o acidente. A filmagem veio de uma câmera de segurança que eu não tinha notado. A mensagem era simples. Tenho o suficiente para te prender por fraude. Entregue-se ou envio isso para a polícia, sua seguradora e o CPS. Liguei para Michael em pânico. Ele chegou na manhã seguinte, mais preocupado do que eu jamais o vira. Ele está blefando, disse Michael, após rever o vídeo. Se ele for à polícia, vai admitir que sua família pagou uma indenização fraudulenta. O pai dele o mataria. Então por que ele ainda não usou isso? Perguntei. A expressão de Michael era sombria. Ele quer te quebrar. Fazer você implorar. E provavelmente infligir o máximo de dano emocional antes do golpe final. Uma semana antes da libertação de Jake, Charlotte teve febre alta. O hospital mais próximo ficava a 48 quilômetros e eu estava com medo de ir a qualquer lugar público. Mas, quando a temperatura dela chegou a 39, não tive escolha. Liguei para Michael, que enviou sua irmã Dakota para nos escoltar. Ela era uma mulher direta, com permissão para portar arma oculta, e fez questão de que eu soubesse disso. Qualquer um que te causar problemas vai ter que lidar comigo, disse, ajudando a carregar uma Charlotte sonolenta até o carro. O pronto-socorro estava silencioso. O médico diagnosticou uma infecção no ouvido, receitou antibióticos e nos liberou após 2 horas. Enquanto caminhávamos para a saída, avistei um Tesla preto conhecido no estacionamento. Não olhe, sussurrou Dakota, me guiando até uma porta lateral. Continue andando. Chegamos ao carro sem incidentes, mas quando saímos do estacionamento, o Tesla nos seguiu. Ele está seguindo, disse, com a voz trêmula. Dakota pegou seu telefone. Eu cuido disso. Ela fez uma ligação rápida, falando algo que parecia um código. 5 minutos depois, uma viatura apareceu atrás do Tesla, com as luzes piscando. O Tesla parou. Continuamos.
Amigo do departamento do xerife, explicou Dakota com um leve sorriso. Eles o manterão ocupado por um tempo. Mas a situação me abalou profundamente. Júnior agora estava observando hospitais. Até onde ele iria? A semana seguinte foi um borrão de ansiedade. Charlotte se recuperou, mas eu mal dormia, pulando a cada som do lado de fora. Michael aumentou a segurança ao redor da casa, instalando sensores de movimento e luzes externas. Quando achei que nada poderia piorar, Michael ligou com notícias devastadoras. Alguém plantou drogas na cela de Jake durante uma busca de rotina. Sua libertação foi cancelada, e ele agora enfrentava novas acusações. Isso é obra do Maxwell, disse Michael, com a voz carregada de raiva. Ele está se certificando de que Jake não possa te ajudar. Desabei naquela noite, depois que Charlotte dormiu. Eu a arrastei para essa confusão. Perdi meu emprego, minha casa, e agora a libertação de Jake. Nossa melhor esperança se foi. As paredes estavam se fechando. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu não podia correr para sempre. Charlotte merecia estabilidade, não essa vida de fuga. Liguei diretamente para o escritório de Júnior. A secretária tentou me barrar, mas mencionei o sinistro do seguro e, de repente, Júnior estava na linha. Pronta para se render? Ele perguntou, parecendo divertido. Quero conversar, eu disse, tentando manter a voz firme. Frente a frente. Ele concordou em se encontrar em um parque público no dia seguinte. Michael ficou furioso quando contei. Não se pode confiar nele. Insistiu. É exatamente isso que ele quer. Não posso mais viver assim, respondi. Charlotte precisa de normalidade. Preciso acabar com isso. Michael não conseguiu me convencer, mas insistiu em instalar vigilância no parque. Ele e 2 membros da equipe estariam escondidos, observando. Então, no dia seguinte, deixei Charlotte com Dakota e dirigi até o ponto de encontro. Júnior já estava lá, sentado em um banco, irritantemente relaxado, vestindo roupas casuais de grife. Sentei-me ao lado dele, mantendo a maior distância que o banco permitia. Você me levou a uma bela perseguição, disse ele, sorrindo como se fôssemos velhos amigos colocando o papo em dia. O que você quer de mim? Perguntei diretamente. O dinheiro acabou. Gastei com contas e despesas de mudança. Ele riu baixinho. Isso nunca foi por dinheiro. Sabe o que meu pai disse quando descobriu sobre o nosso pequeno acidente? Disse que eu fui descuidado. Que deveria ter prestado mais atenção ao meu redor. O rosto de Júnior endureceu. Eu nunca sou descuidado. Você me armou uma cilada. E agora vou fazer de você um exemplo. Mostrando o que acontece com as pessoas que tentam se aproveitar de mim, corrigiu, com frieza. Mas estou disposto a ser misericordioso. Ele deslizou um documento sobre o banco. Era uma confissão, admitindo fraude de seguro e tentativa de extorquir dinheiro de Richard Maxwell Jr. Assine isso e tudo desaparece, disse ele. Vou até dar uma graninha para a viagem. O suficiente para você e seu filho recomeçarem em outro lugar. Fiquei olhando para o papel. E se eu não fizer isso? O sorriso de Júnior desapareceu. Então termino o que comecei. O caso do CPS ainda está aberto. Uma ligação e eles te processam por colocar uma criança em perigo. Esconder seu filho em cabanas isoladas parece bem suspeito, não acha? Minhas mãos tremiam enquanto eu considerava minhas opções. Assinar significava admitir um crime, algo que poderia me perseguir para sempre. Não assinar significava continuar esse pesadelo. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Você tem 24 horas, respondeu Júnior, levantando-se. Ah, e diga aos seus amigos no SUV do outro lado da rua que eles não são tão sutis quanto pensam. Ele foi embora, deixando a confissão no banco. Peguei o papel e corri de volta para o carro, lutando contra as lágrimas. Michael estava me esperando na casa da montanha. Mostrei-lhe a confissão. É uma armadilha, disse-lhe imediatamente. Depois que você assinar isso, ele vai ser seu dono. Que escolha eu tenho? Perguntei, olhando Charlotte brincar com seus brinquedos, felizmente alheia à nossa situação. Michael ficou em silêncio por um longo momento. Pode haver outra maneira. Ele fez algumas ligações naquela noite, falando em voz baixa, longe de mim. Na manhã seguinte, elaborou um plano tão maluco que pensei que ele tivesse perdido o juízo. Vamos inverter o roteiro, explicou. Usar as táticas dele contra ele. Michael havia descoberto que Júnior estava desviando fundos das contas fiduciárias dos clientes do escritório de advocacia. Pequenas quantias que, com o tempo, se acumularam. Não o suficiente para a auditoria anual detectar, mas definitivamente legais. Como você descobriu isso? Perguntei, chocada. O contador da empresa deve um favor a Jake, disse Michael. A questão é que Júnior está roubando. Temos provas. E vamos usá-las. O plano era arriscado.
Eu me encontraria com Júnior conforme combinado, mas em vez de assinar sua confissão, entregaria as provas do desfalque. Ele vai negar, ressaltei. Não importa, disse Michael. O pai dele não vai correr esse risco. A reputação do sênior é tudo para ele. Passei o resto do dia ensaiando o que diria. Michael me orientou em vários cenários, inclusive o que fazer se Júnior se tornasse agressivo. Lembre-se, estaremos observando, garantiu. Nada vai acontecer com você. O ponto de encontro dessa vez foi uma cafeteria. Mais público, mais testemunhas. Cheguei cedo, escolhi uma mesa com vista para a porta e esperei. Júnior chegou exatamente na hora marcada, parecendo confiante e um pouco entediado. Sentou-se à minha frente, sem se preocupar com gentilezas. Então, é hora de decidir. Em vez da confissão que ele esperava, empurrei uma pasta para ele. Talvez você queira dar uma olhada nisso primeiro. Sua expressão mudou de confusão para choque, e depois para fúria, enquanto folheava os registros financeiros. Onde você conseguiu isso? Perguntou, a voz baixa, mas tensa. Isso importa? Respondi, surpresa com a calma na minha própria voz. A pergunta certa é, o que seu pai diria se visse isso? O rosto de Júnior ficou vermelho de raiva. Você tá me chantageando agora? Que ousadia. Prefiro pensar nisso como destruição mútua assegurada, repeti, usando as palavras de Michael. Você tem algo contra mim? Eu tenho contra você. Inclinei-me levemente à frente. Então, aqui está o que vai acontecer, você vai recuar completamente. Chega de assédio. Chega de ameaças. Chega de mexer com a sentença de Jake. Júnior se inclinou também. E por que eu faria isso? Porque, se algo acontecer comigo, com Charlotte ou com Jake, esses registros vão direto pro seu pai. E para a ordem dos advogados do estado. Bati na pasta com firmeza. Sua escolha. Por vários longos segundos, ele apenas me encarou. Eu quase podia ver os cálculos acontecendo por trás daqueles olhos frios. Tudo bem, disse finalmente. Estamos quites. Mas quero esses registros. Na política, eles ficam comigo, retruquei. Ele se levantou abruptamente. Você está cometendo um erro. Não, respondi, firme. Meu erro foi naquele dia no estacionamento. Estou consertando agora. Júnior saiu sem dizer mais nada, levando consigo a confissão em branco. Fiquei sentada ali por vários minutos depois, as mãos tremendo de adrenalina. A voz de Michael soou no pequeno fone de ouvido que ele me deu. Você fez bem. Agora, vamos te levar para casa. Os dias seguintes foram tensos. Esperei que Júnior revidasse de alguma forma. Mas nada aconteceu. Fontes de Michael relataram que ele havia tirado uma licença repentina da empresa da família. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada da prisão. Jake havia sido inocentado das acusações de tráfico depois que surgiram imagens de segurança mostrando um guarda plantando as drogas. Sua libertação antecipada estava de volta aos trilhos. Maxwell Sr. interveio, explicou Michael, quando liguei para contar a notícia. Ele deve ter descoberto o que o filho estava fazendo. Encerrou o assunto para proteger o nome da família, e, talvez, porque ficou genuinamente perturbado com o comportamento do Júnior. Pelo que minhas fontes me disseram, Sr. tem um forte código de ética, apesar de defender alguns clientes questionáveis. Lenta e cautelosamente, começamos a reconstruir nossas vidas. Michael me ajudou a encontrar um novo apartamento em um prédio seguro. Candidatei-me a empregos e consegui uma vaga em uma empresa de serviços públicos local, no atendimento ao cliente, horário regular, benefícios. Charlotte começou numa nova creche, onde rapidamente fez amigos. As olheiras sumiram à medida que a rotina se estabilizava. 3 semanas depois, Jake foi liberado. Veio direto para nosso novo lar, mais magro, mas visivelmente mais saudável. Charlotte ficou radiante ao vê-lo, embora mal se lembrasse dele. Naquela noite, depois que Charlotte adormeceu, Jake, Michael e eu nos sentamos ao redor da pequena mesa da cozinha. Júnior foi embora, disse Michael. Sênior o enviou para o escritório da família em Londres. Dizem que ele está numa coleira bem curta agora. Vai durar? Perguntei. Jake assentiu. A reputação tradicional da família significa tudo para Sênior. Ele não vai deixar que Júnior a ponha em risco de novo. Então, tinha realmente acabado. Eu mal podia acreditar. Essas coisas já acabaram, disse Jake, pegando minha mão. Você se saiu bem, Jace. Protegeu nossa menina. Pensei na montanha-russa dos últimos meses. O medo. A incerteza. As medidas desesperadas. Tudo por causa de uma vaga de estacionamento e um momento de mau julgamento. Preciso que vocês me prometam uma coisa, disse, olhando para os dois. Chega de esquemas. Chega de golpes. Charlotte merece mais que isso. Ambos assentiram, sérios. Falando em coisa melhor, Jake tirou um envelope do bolso.
Michael me contou que você ainda está dirigindo aquele Honda mortal. Dentro havia um cheque, as economias legítimas de Jake antes da prisão. O suficiente para um carro usado decente. Considere isso pensão alimentícia atrasada, ele disse com um meio sorriso. No dia seguinte, troquei o Honda por um SUV usado e confiável, com ar-condicionado funcionando e airbags de verdade. Enquanto dirigíamos de volta, Charlotte perguntou do banco de trás. As pessoas más já foram embora, mamãe? Olhei seus olhos pelo retrovisor. Sim, querida. As pessoas más se foram. E, pela primeira vez em meses, eu realmente acreditei. 2 dias depois, recebi um envelope simples pelo correio. Sem endereço de retorno. Dentro, um cheque administrativo no valor exato de $40 mil, o valor original do meu acordo de seguro e uma breve nota escrita à mão, para o fundo da faculdade de Charlotte. Nunca mais nos veremos. R.M. Sênior. Fiquei olhando o cheque por um bom tempo, tentada a rasgá-lo. Mas o futuro de Charlotte importava mais que o meu orgulho. Depositei o valor no dia seguinte, numa conta poupança universitária em seu nome. Naquela noite, enquanto Charlotte brincava com seus blocos na sala, Jake apareceu com pizza e boas notícias. Ele conseguiu um emprego legítimo como mecânico, na oficina do cunhado de Michael. Chega de atalhos, ele prometeu, observando Charlotte construir uma torre. Já perdi coisa demais. Eu não era ingênuo a ponto de achar que tudo seria perfeito dali em diante. Jake e eu tínhamos muita história. Mas agora, havia algo que nunca tivemos antes, um recomeço honesto. Sem trapaças. Sem medo. Enquanto comíamos pizza e assistíamos Charlotte brincar, uma verdade me atingiu. Os Maxwells, com todo o seu dinheiro e poder, tinham algo profundamente quebrado em sua família. As ações do Júnior e o controle frio do Sênior deixavam isso claro. Nossa pequena família era tudo menos tradicional. Um casal divorciado. Um pai ex-presidiário. Uma mãe que cometeu um erro terrível. Mas havia amor aqui. Amor de verdade, não obrigação. Não relações públicas. Mais tarde, depois que todos se foram e Charlotte dormia em sua cama cor-de-rosa de princesa, sentei-me na varanda, olhando as estrelas. Pela primeira vez em meses, não estava olhando por cima do ombro, nem me assustando com barulhos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Michael. Sistema de segurança todo configurado. Durma bem. Sorri, grata pelas amizades que essa aprovação nos deu. Amanhã começaria meu novo emprego. Charlotte iria para sua nova creche. Jake começaria na garagem. Não era a vida que eu tinha planejado, mas era nossa. E lutamos muito para merecê-la. Na manhã seguinte, deixei Charlotte na creche e fui para meu primeiro dia no novo emprego. Borboletas no estômago. Novo emprego significava novas pessoas, novas rotinas. Era como o primeiro dia de aula, só que com contas para pagar. O prédio da empresa de serviços públicos parecia genérico, iluminado por fluorescentes bege. Respirei fundo e entrei. A orientação correu tranquila. Susan, da equipe de RH, foi gentil e paciente com todas as minhas dúvidas. O trabalho era simples: atender ligações, organizar contas, propor acordos de pagamento. Nada glamouroso, mas estável, seguro. Exatamente o que precisávamos. Na hora do almoço, mandei uma mensagem para Michael, só para checar como ele estava. Virou nossa pequena rotina. Verificações diárias para garantir que tudo seguia em paz. Ele respondeu que o alado Maxwell estava calmo. Suspirei, aliviada. À tarde, quando fui buscar Charlotte, ela estava cheia de histórias sobre os novos amigos. Meu coração ficou leve ao vê-la tão animada. Paramos para tomar sorvete no caminho de casa, em comemoração ao nosso primeiro dia de sucesso. Jake apareceu à noite com o jantar. Estava se esforçando para estar presente. Enquanto Charlotte brincava no quarto, sentamos para conversar, com seriedade, sobre coparentalidade. Não estou pedindo para voltarmos, ele disse, num tom baixo. Mas quero ser um pai de verdade para ela. Assenti. O antigo Jake buscaria um atalho, algum esquema. Mas aquele ali parecia diferente. A prisão o mudará. Ou talvez tivesse sido tempo perdido com Charlotte. Podemos resolver isso, eu disse. Mas falo sério, sem mais esquemas. Uma semana depois de começar no novo emprego, comecei a sentir que talvez as coisas realmente fossem ficar bem. Charlotte estava prosperando na creche. Jake aparecia pontualmente para as visitas agendadas. Michael havia reduzido a segurança, mas ainda fazia check-ins regulares. Recebi uma ligação de um número desconhecido durante o almoço. Meu coração disparou. Quase ignorei, mas e se fosse da creche da Charlotte? Alô? Jéssica, aqui é Richard Maxwell Sr. Congelei. Imaginei todos os piores cenários. Seria mais uma retaliação? Mas ele só queria um encontro. Um restaurante público. Topei, mas levei Michael comigo.
Cautela era essencial. Maxwell Sênior era o oposto do filho, calmo, discreto. Pediu desculpas, afirmou que Júnior não representava mais ameaça. Disse que havia tomado providências para afastá-lo, inclusive, enviá-lo para Londres. Reconheceu seus erros como pai e me ofereceu suporte jurídico, pro bono. Dias depois, ele reapareceu. Confirmou que Júnior estava fora do país por tempo indefinido e ofereceu ajuda concreta, correções no meu histórico profissional e um fundo adicional para a faculdade de Charlotte. Disse que algumas reparações podiam ser parte do processo de cura. Fiquei dividida, mas aceitei por Charlotte. Mantive meu emprego atual, que encaixava melhor com nossa rotina e não trazia lembranças ruins. 2 meses depois, a vida havia se ajeitado. Jake cuidava de Charlotte nos fins de semana e jantava conosco às quartas. Michael reduziu as visitas, mas o sistema de segurança continuava. Numa manhã, encontrei o cartão de Maxwell Sênior enquanto dobrava roupa. Guardei de volta na carteira. Por precaução. Mais tarde, Charlotte voltou animada do parque. Mamãe, a gente é rico agora? Não, querida. Só temos uma conta para sua faculdade. Isso não nos torna ricos. Naquela noite, depois que ela dormiu, fui para a varanda. O céu estava limpo. Meu celular vibrou. Era Jake. Desculpa por ter dito que ela é rica. Fiquei empolgado. Não vai se repetir. Sorri. Ele errava às vezes, mas amava nossa filha com todo o coração. Alguns anos antes, eu teria reagido diferente. Teria buscado revanche. Agora, escolhi seguir em frente. Sem rancores. Sem atalhos. Um dia, no estacionamento do shopping, vi uma mãe esperando uma vaga com a seta ligada e um carro de luxo tentando passar na frente. Me posicionei ali, protegendo a vaga até que ela conseguisse parar. Quando agradeceu, eu apenas respondi: já estive no seu lugar. Charlotte me olhou, curiosa. Por que você fez isso, mamãe? Porque às vezes, um pouco de gentileza muda tudo. Ela sentiu, então correu para o carro, empolgada com seus novos tênis que acendiam. Fiquei ali por um instante, observando. Pela primeira vez em muito tempo, senti que aquele capítulo estava mesmo encerrado. Finalmente, podíamos apenas viver. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.